todos, bem-vindos a mais um vídeo do Mil Folhas. Hoje eu venho fazer um wrap-up de outubro e novembro. Portanto, certamente que vocês se lembram então do projeto Boohoo, que foi projeto para o mês de outubro. O que é que aconteceu com o Boohoo e o Mil Folhas? Aconteceu que eu mudei de casa, tal como vocês sabem, e portanto, tanto as leituras a que eu me tinha proposto, a maioria delas não aconteceu, como o tempo para ler e para gravar foi nulo. Eu não gravei durante esse mês, não consegui. O único vídeo de Boohoo que existe é mesmo a TBR e não fiz nenhum vídeo de opinião. Eu ia fazer vídeos, eu ia fazer um wrap-up só para o Boohoo, com os 3 livros que li, mas assim junto tudo no mesmo e já fica a coisa despachada, porque agora, e mais uma vez voltando à questão do junto tudo no mesmo, há aqui livros que eu li durante o mês de outubro e novembro, que eu gostava de fazer uma opinião mais elaborada aqui para o canal, só que durante o mês de dezembro, como vocês sabem, vem por aí o Root Clause, as leituras e os vídeos vão ser dedicados maioritariamente ao tema, então prefiro focar-me agora nisso. E este wrap-up vai ser um misto de o que é que eu achei com a opinião. Então bora lá, vamos a isto, não é? Durante o mês de outubro e novembro eu li um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros e meio. Não, 6 livros e meio, é isso, 6 livros e meio. Não é muito, mas foi o que se conseguiu. E vamos então a isto, mostrar-vos aquilo que eu li durante o mês de outubro e novembro. Bora! Para o projeto Boohoo, eu li então Os Contos de Vida Lobar de J.K. Rowling. Era o único livro que me faltava ler dentro do universo de Harry Potter. Como vocês sabem, eu andava a adiar esta leitura durante imenso tempo, com medo que a coisa finalmente chegasse ao fim. Penso que lhe dei 3 estrelas no Goodreads. Acabou por me desiludir um bocadinho. Eu gostei dele, mas acabou por me desiludir um bocadinho. Penso que toda a gente sabe que isto são contos tradicionais dentro do mundo da feitiçaria. Aquilo que eu não gostei no livro foram então as notas adicionais de Albus Dumbledore. Gostei de alguns contos, outros nem tanto. As notas do Dumbledore foram totalmente desnecessárias. 3 estrelas. Depois de ter lido então Os Contos de Vida Lobardo, eu intercalei a leitura do Boohoo com então os tais livros de parcerias que eu tinha por ler. E peguei então em Rainha Vermelha de Victoria Aveyard, que eu adorei. Eu tenho quase a certeza que lhe dei 4 estrelas no Goodreads, mas eu quero alterá-las para as 5. Este livro conta-nos a história de Mar. A Mar vive num mundo onde literalmente as pessoas estão divididas por cor do sangue. Temos os vermelhos e os prateados. Os vermelhos são pessoas perfeitamente comuns, sem qualquer tipo de habilidade, e os prateados têm então poderes especiais. E enfim, são a elite, e os vermelhos estão cá em baixo. A história desenvolve então a partir do momento em que a Mar se vê a viver no seio da corte dos prateados e descobre então também que, apesar de ter sangue vermelho, tem um poder, o que é até aquilo que se sabe a primeira vez que acontece e a primeira vez que aparece. E ela vai ter então que se desenrascar e que sobreviver neste ambiente hostil onde toda a gente se quer livrar dela, mas ao mesmo tempo ela tem que tentar descobrir o que é que se passa. Eu gostei muito deste livro e o motivo pelo qual lhe quero dar as 5 estrelas foi porque quando terminei eu disse mesmo isto: eu quero ler outra vez. E só não li outra vez porque tinha muitos livros para ler. É o problema de termos sempre tantos livros por ler, é que as releituras acabam por ficar um bocadinho para segundo plano, mas é esse o motivo. O livro prendeu-me muito, tive alguma dificuldade em entrar na história no começo, mas assim que então a Mar vai viver para o palácio, eu não consegui mais largar. E há quem compare muito este livro então aos Jogos da Fome, Trono de Vidro e Alvorada Vermelha. A questão é que destes 3 livros aos quais comparam Rainha Vermelha, eu só li os Jogos da Fome e portanto eu não posso considerar. Há pessoas que consideram Rainha Vermelha um livro mau porque acham que é uma cópia destes, e como eu não li ainda Alvorada Vermelha nem Trono de Vidro, apenas os Jogos da Fome,
Eu gostei muito de Rainha Vermelha, achei-o super original e gostei bastante. De facto, em alguns momentos lembrou-me um bocadinho de Jogos da Fome, apenas pela questão dos combates que há aqui no livro entre prateados. Se eu pudesse, acho que escrevi isto no blog, se eu pudesse classificar assim Rainha Vermelha, eu diria que é um cruzamento então entre Jogos da Fome e X-Men, porque a questão toda dos poderes, porque aqui não são poderes tipo poderes mágicos, são poderes de controle dos elementos, então lembrou-me muito o X-Men, não é? E depois também são poderes que... Estou-me a lembrar, por exemplo, do poder de quem? Do Maven, por exemplo, que é o do fogo, de controlar o fogo, mas ele só consegue aceder a este poder se tiver um aparelho especial. Portanto, eu nem sequer sei bem como é que hei de classificar Rainha Vermelha, se hei de classificar de distopia, de fantasia ou de ficção científica. A maioria das pessoas classifica de fantasia e eu não consigo perceber porquê, qual é que é o elemento fantástico presente neste livro, quando para mim ele é claramente de ficção científica e distópico. Eu tenho que reler isto. Pronto, foi esta a leitura seguinte aos Contos de Vida Lobarde. Depois eu decidi fazer um bocadinho de batota e como eu tinha muitos livros das parcerias por ler e queria ler livros para o Boohoo também, eu peguei então no livro Pura Coincidência de Renee Knight, um livro que me foi enviado então para a opinião. É um thriller psicológico, não era suposto contar para o projeto Boohoo, mas, e como forma de dar a volta à coisa, eu decidi incluir no projeto não só leituras assustadoras, e quando eu fiz a minha TBR houve pessoas que questionaram o facto de lá estar o Feiticeiro de Oz porque não era assustador, mas tem elementos de magia. Durante o mês do horror não temos que ler apenas terror, mas temos que ler aquilo que mexe mais connosco. E os thrillers psicológicos mexem muito comigo. Então neste livro nós seguimos dois pontos de vista de duas personagens. Seguimos a Catherine, que é a nossa protagonista, que um dia, no meio do nada, está a ler um livro e percebe que o livro que está a ler está a contar a história dela e está a contar um segredo que ela tem enterrado bem no passado e que não queria que viesse à tona, não nesta fase da vida dela. E a história também nos contada sobre o ponto de vista do... não é do assassino, eu ia dizer do assassino, porque nestas coisas há sempre um assassino, mas não. É-nos contada sob o ponto de vista da pessoa que lhe enviou o livro, ou seja, da pessoa que conhece este segredo e que o está a tentar revelar. Então, nós vamos sempre ao longo da história acompanhando a perspectiva de um, a perspectiva do outro. Há ali momentos em que nós não sabemos exatamente, demora um bocadinho até nós conseguirmos perceber exatamente quem é que é o bom ou o mau da fita. Este livro é fabuloso, eu adorei-o, é um thriller psicológico do melhor, não é violento, violento assim fisicamente, não tem violência gratuita, não é, por exemplo, como O Diário de uma Obsessão, que é um thriller psicológico que mexeu horrores comigo por o seu conteúdo abusivo. Aqui mexe bastante com o leitor porque nós vamos tecendo muitas opiniões acerca da Catherine e de quem é que ela é e o caráter dela e aquilo que aconteceu. Olha, enfim, tem um twist no final que eu achei fantástico. Eu não chegava lá e eu não tinha previsto isto. E quando isto acontece com a leitura de um livro, enfim, eu adorei-o, eu recomendo imenso para qualquer fã de thriller psicológico. Para mim foi, e assim pensando naquilo que eu já li, não contando com o último livro da trilogia das Faces de Victoria Bergman, que é um bocadinho diferente, é thriller psicológico, mas também com uma componente policial muito forte. Este foi, porventura, o melhor thriller psicológico que li este ano, e isto é dizer muito, porque não é um género que eu leia com muita frequência. De seguida, e também dentro do projeto Boohoo, eu li, então, fiz a única leitura em inglês destes 2 últimos meses, que foi Naomi's Room, de Jonathan Aycliffe, e eu adorei este livro. É de terror, assim, mesmo de terror, especialmente se formos uma pessoa muito assustadiça como eu. É um terror com policial à mistura, porque, e não vos vou dar spoilers, está tudo aqui na sinopse, portanto vocês depois podem consultar caso queiram. Este livro conta-nos a história então do Charles e da Laura, que são um casal cuja filha aparece na véspera de Natal. Ela desaparece e aparece passado 1 ou 2 dias morta, mas morta de uma forma, enfim,
sabem? Faltam-lhe partes do corpo, ela está completamente desfigurada, enfim, ela sofre uma morte muito, muito violenta. Ah, e é uma morte um bocadinho inexplicável. A partir do momento em que a Naomi morre, começam a acontecer coisas muito estranhas na casa do Charles, que é uma mansão daquelas de estilo antigo, estão a ver, daquelas mesmo a filme de terror. Começam a acontecer coisas muito estranhas, barulhos começam a ouvir-se vindos do sótão, imagens começam a aparecer, pessoas. Estão a ver, é uma história de fantasmas, de terror clássico, com uma componente policial muito forte. Eu tive mesmo muito medo. Eu tive muitas dificuldades, como é que eu ia dizer isto? Foi o primeiro livro em inglês que eu li, que é adulto, ou seja, é um inglês complexo, não é um inglês básico. Então houve alturas em que eu tive alguma dificuldade e houve palavras que eu li aqui pela primeira vez que nunca antes tinha lido e que até tive alguma dificuldade em pronunciar porque não sabia como é que era. Portanto, não é um livro que eu aconselho para quem está a começar a ler em inglês, mas para quem já lê fluentemente, piece of cake. É fantástico e tem um final daqueles. Este livro dava um filme de terror brutalíssimo. Digo-vos só que a coisa acaba de uma maneira que vos vai deixar completamente de rastos. Não é que acabe mal, mas digamos apenas que a coisa se torna, ao longo do livro, extremamente violenta mesmo, portanto, leiam. Sim, é bom, vale a pena. Leiam. A leitura do Naomi's Room coincidiu mesmo com os dias de mudança de casa. A primeira coisa que eu trouxe lá de cima cá para baixo foram os livros. Os livros foram a primeira coisa a vir. Mudar cerca de 400 livros, 400, 500 livros, por aí, nunca é tarefa fácil. Então foi a primeira coisa a vir e eu não queria que fossem os senhores da mudança a trazer os livros. Fomos nós que os trouxemos. O que é que aconteceu com isto? Aconteceu que todos os meus livros, inclusive aqueles que eu tinha por ler, vieram todos para cá e eu ainda estava lá em cima. O único livro que eu tinha comigo para ler lá em cima, e isto não é desculpa porque eu podia ter vindo cá a casa buscar um livro para ler, mas o único livro que eu tinha comigo então era De Amor e Sangue, de Leslie Pierce. Foi o último livro da escritora a ser publicado cá em Portugal e foi então a minha próxima leitura. Eu não li a Leslie Pierce há mais de um ano. Eu acho que já referi algumas vezes aqui no canal que Leslie Pierce, Joanne Harris e Dorothy Comson são aquelas 3 autoras de referência para mim, são autoras que eu gosto muito de ler. Mas eu enjoei delas. Houve uma altura que lia tanto delas que eu fartei-me um bocadinho. E decidi dar então uma pausa, e a pausa já vai com mais de um ano, uma pausa delas para poder ler então outras coisas e coisas diferentes. Como só tinha Leslie Pierce, peguei então nela, não que eu tivesse com muita vontade de ler um romance histórico a seguir a Naomi's Room, mas era o que eu tinha comigo. Como vocês já devem saber, para quem conhece Leslie Pierce, os seus livros contam-nos sempre histórias muito poderosas de mulheres que passam as passinhas do Algarve em diferentes tipos de situações. Este livro não é exceção, conta-nos a história da Hope. A Hope nasce no seio de uma família rica, mas como é fruto de um adultério, é então entregue para outra família cuidar dela, e neste caso é uma família pobre. Ela cresce com bastantes dificuldades, mas com bastante amor. Tem uma infância feliz dentro daquilo que enfim, acontece na sua vida, mas há uma determinada altura em que a Hope presencia algo. Ela é testemunha de algo, de um grande segredo que pode mudar muitas vidas, e é então obrigada a abandonar tudo aquilo que conhece e a ir embora, muito jovem, para a cidade. Este livro passa-se em 1836 e para quem já leu os livros de Leslie sabe que aquilo que acontecia nas grandes cidades em Inglaterra não era nada bom, especialmente para uma rapariga pobre e sem nada. A Hope vai então para a cidade, onde, mais uma vez, passa as passas do Algarve, e este livro acompanha então a vida dela durante alguns anos, até à altura em que ela regressa
para junto da sua família e fica então a descobrir as suas verdadeiras origens. Eu tenho dado sempre 5 estrelas aos livros da Lesley. Não tenho a certeza se ao Melodia do Amor dei 5, se dei 4, mas a este dei 4 estrelas. E porquê? Porque apesar da história ser fantástica, como todas as histórias da Lesley são, há um padrão nos livros dela, há um padrão nos livros históricos dela, que é sempre o mesmo. É sempre a história dramática de uma mulher. E honestamente houve aqui alturas em que eu já estava um bocado farta, porque a Lesley é fantástica a descrever situações de guerra e dramas e batalhas e sangue e vísceras, mas eu estava farta. Chegou uma altura que eu só queria ação de outro tipo e não tanto guerra nas trincheiras, mas não deixa de ser um livro fantástico e não deixa de ser fabuloso. Simplesmente eu estava a ler o livro e estava a pensar, eu já li isto antes, porque de facto as histórias destas mulheres, como se passam todas dentro do mesmo período de tempo, Primeira, Segunda Guerra Mundial, Primeira, Segunda Guerra Mundial, são todas muito semelhantes e as provações por que passam são todas muito parecidas. Então, a exceção neste livro será talvez o facto da Hope. Eu estou a tentar ver se isto não é um spoiler, mas a exceção neste livro será talvez o facto da Hope conhecer desde muito cedo então uma pessoa que a vai acompanhar até ao final do livro e uma pessoa que gosta muito dela e de quem ela gosta também muito e com quem ela acaba por ter um final feliz. É talvez uma exceção a alguns livros dela em que as coisas nem sempre acabam bem para este tipo de mulheres, mas neste caso foi talvez um ponto muito positivo. Neste livro em específico vamos então para a Guerra da Crimeia. Coisas acontecem. É muito bom, mas é repetitivo caso conheçam muito os livros dela. Pode-se tornar repetitivo, pode-se tornar cansativo. Pelo menos para mim acho que ganhava com menos umas 100 páginas, 100 e tal páginas. Houve aqui coisas que eu achei desnecessárias, mas é muito bom. Foi um bom regresso a Leslie Pierce. Depois de Leslie Pierce, a coisa azedou. E Leslie Pierce já foi leitura... Não, mentira. Eu acho que Leslie foi a leitura entre finais de outubro e começo de novembro. Depois eu li Fala-me no Dia Perfeito de Jennifer Niven, mais um livro de parceria. O que dizer de Fala-me no Dia Perfeito? Foi absolutamente perfeito. Levou as 5 estrelas no Goodreads e desde então que eu não consigo avançar na leitura do atual que está aqui ao meu lado. Eu só penso neste livro, eu só penso na história dele, eu só penso nestas personagens. Então, só por aí vocês já conseguem ver, não é? Fala-me do Dia Perfeito é então um young adult que nos conta a história do Finch e da Violet, 2 adolescentes que se conhecem no cimo da torre da escola onde eles andam. E que nesse momento acabam por se salvar um ao outro, porque ambos estavam lá em cima, não pelos melhores motivos, mas nesse momento salvam-se um ao outro. O Finch é o típico renegado da escola, estão a ver? Um rapaz bonito, mas rebelde, que só faz porcaria. E a Violet é a típica menina certinha, que toda a gente gosta, que toda a gente conhece, popular e não sei o quê. Mas não é a cabeça oca, tem conteúdo naquele cérebro, que foi uma boa mudança neste tipo de histórias. Enfim, eles conhecem-se. A partir do momento em que se conhecem naquela situação, o Finch começa a tentar ajudar a Violet e a tentar perceber porque é que ela estava lá em cima e o que é que na vida perfeita dela faz com que ela quisesse, enfim, pôr termo a tudo. E a Violet tenta nisto tudo também ajudar um bocado o Finch, só que o Finch não é fácil de ajudar. Enfim, é óbvio, isto não será um spoiler, mas é óbvio que vai haver romance aqui entre eles os dois e é isso que acontece. Mas com tanto problema e com tanta coisa à mistura, também não... As coisas não acabam de uma maneira... Nem tudo é maravilhas neste livro. É tão bom, mas é tão triste. Eu acho que vocês têm que ir preparados para este livro psicologicamente, caso ainda não o tenham lido. É um livro que aborda problemas psicológicos graves, como a depressão, a bipolaridade, esquizofrenia, enfim, uma data de problemas. Olhem, é fabuloso, é só o que eu vos posso dizer. Posso-vos dizer que desde que o terminei há mais de 15 dias que não consigo parar de pensar nele. E isso
quer dizer algo. Quer dizer que este livro é muito bom mesmo, que eu recomendo a qualquer pessoa. É muito raro eu dizer que o Young Adult é muito bom, mas neste caso é mesmo muito bom, portanto, recomendo, vão preparados. Para terminar então o mês de novembro em beleza e a seguir então do livro Fala-me de um Dia Perfeito, eu comecei a ler então o livro A Hora Solene de Nuno Pomuceno, o último livro da trilogia Freelancer. O livro foi-me gentilmente enviado pelo autor. Comecei então a ler o livro A Hora Solene, penso que é 13 de novembro, e ainda estou a ler A Hora Solene. Não é porque é um livro mau de todo, é fantástico e está a ser muito bom, mas é porque eu não consigo parar de pensar neste livro. Este livro marcou-me de tal forma que eu dou por mim a pensar nele quando estou a ler este. E é horrível, porque depois de eu ter terminado o Fala-me de um Dia Perfeito, ainda fiquei uns dias sem pegar em nada. E depois peguei neste. E não está a ser fácil, porque apesar de ele ser muito bom e fantástico, eu só consigo pensar naquele. Então estou há mais de 2 semanas a ler A Hora Solene. Está a ser muito bom, conto terminá-lo esta semana. Eu ando a dizer isto há dias, mas eu conto mesmo de terminá-lo amanhã ou depois, o mais rapidamente possível. Até porque vêm por aí as leituras do Rude Close e eu quero dedicar-me a elas por inteiro. Neste momento estou a gostar bastante, neste momento está a ser um 4 estrelas. Ainda estou à espera daquele fator uau, para ser as 5. Mas é isto, está a ser muito bom. É isto, foram estas minhas leituras do mês de outubro e novembro. Coisa podia ter corrido melhor. Não correu mal, tendo em conta que destes livros nenhum foi 2 estrelas, a maioria foi 4 a 5 estrelas, portanto a coisa até correu bem. Foi bom regressar a Harry Potter e regressar a Leslie Pierce. Foi bom ter lido um livro Young Adult que me tenha marcado tanto quanto o Fala-me do Dia Perfeito. E é muito bom estar agora de volta às aventuras de André Marques Smith, o meu namorado literário preferido neste momento, com a trilogia Freelancer. E enfim, é isto. Espero que vocês tenham gostado e digam-me aqui em baixo então qual é que é a vossa atual leitura, aquilo que vocês estão a ler neste momento, e qual foi o último livro que vos deixou com uma bruta ressaca literária, que eu acho que é isso que eu estou a viver neste momento. Uma espécie de ressaca literária onde não me apetece ler nada, porque eu só estou a pensar na Violet e no Finch e no final deste livro, que é absolutamente... Estão a ver o vosso coração? Estão a ver?